Bom, nessa unidade nós vamos trabalhar o conceito de limite de uma função. De que consiste o conceito de limite? O conceito de limite consiste em observar para qual valor uma função vai à medida que o valor da variável x, da qual a função depende, tende a um certo valor também, certo? A forma mais fácil de visualizar esse conceito é avaliar uma tabela em que nós temos a variável x e os correspondentes valores que assume a variável f de x, certo? Como no próprio material didático colocado aqui no Moodle, nós temos inicialmente o exemplo de uma temperatura, em que você se afasta de uma fonte de calor e se observa o que ocorre com a temperatura. Então a distância da fonte de calor, certo? Implica num valor de temperatura diferente. A gente sabe pela nossa experiência que quanto mais perto da fonte de calor, por exemplo, da fogueira, apontado no exemplo, maior, ou seja, quanto menor a distância da fonte de calor, a distância x, maior é o valor da temperatura que você percebe, certo? Então a gente pode fazer uma tabela. Vamos supor que nós queiramos saber o que ocorre com a temperatura dada pela função quando a gente se afasta da fonte de calor, da fogueira, dada pela variável x. Então nessa tabelinha que a gente vai colocar aqui agora, certo? Vamos supor que, que nós estejamos próximos da fonte de calor, ou seja, a distância é muito pequena. Vamos supor que é 1 metro, certo? E para 1 metro, a temperatura seja, por exemplo, igual a 10. Não, 10 é pouco. Que a temperatura sentida, percebida, seja de 60 graus. Vamos supor que, à medida que você foi andando, quando atingiu 2 metros, você percebeu que, num termômetro, por exemplo, que você pode estar segurando, você percebeu que a temperatura sentida ou percebida é de 50 graus. À medida que a gente se afasta mais, a 3 metros, por exemplo, da fogueira, vamos supor que o termômetro acusa que nós estamos a 38 graus. Aí sim, a temperatura típica do nosso estado do Tocantins. E à medida que nos afastamos mais, por exemplo, 4 metros, percebe-se que a temperatura apontada pelo termômetro é de, digamos, 36 graus a 6 metros da fogueira, 28 graus, por exemplo, certo? E a 7 metros a gente tem 28 graus, de novo. Depois a 8 metros, se for medir, a gente vai ter talvez aponte novamente 28 graus e assim por diante. Então, o que se percebe? Que à medida que a gente se afasta da fogueira, a temperatura marcada, apontada, ela reduz. Veja, à medida que aumenta a distância da fogueira, 1 metro, 2 metros, 3 metros, até a gente ficar bastante distante da fogueira, a gente vai diminuindo a temperatura percebida pelo termômetro, ou a causada medida pelo termômetro, certo? Isso é natural. Agora, a gente sabe também que a temperatura ela não vai atingir o valor zero, porque a gente tem um ambiente inteiro. Então ocorre que ela vai tender a se estabilizar.
Essa tendência, esse comportamento de tendência, é o que a gente chama, é um indício do que a gente pode chamar de limite. Ou seja, a gente não precisa necessariamente chegar a um dado ponto para perceber para qual valor a função vai tender, certo? Vamos lá para o gráfico, para dar uma olhada mais específica. Vamos supor que a gente tem a função f de x igual a x ao quadrado. Então agora vamos pegar outra função diferente dessa que a gente pegou, certo? Vamos supor que f de x é igual a x ao quadrado. Eu represento assim com um chapéuzinho, como eu tenho feito também nos exercícios. Então a gente pode pensar no valor x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4. A gente podia pensar também nos valores negativos. X igual a menos 4, x igual a menos 3, x igual a menos 2, x igual a menos 1. E por que não também x igual a 0? Isso já dá quase toda a grade aqui que eu tenho para poder analisar. Eu estou trabalhando com 5, de menos 5 até 5, certo? Acho que eu vou até ter que alterar aqui a nossa altura do eixo y. Vamos alterar para 20, tá? E menos 20, porque vão ser valores que vão aparecer ali. Ok, foi feita a alteração. Então o que a gente tem que avaliar? Vamos elencar alguns valores de x, certo? Vou começar com os seguintes valores. X igual a menos 4. Para x igual a menos 4, x ao quadrado vai resultar em 16, certo? Então, para x igual a menos 4, a nossa tabela vai levar no valor 16. Para x igual a menos 3, a nossa tabela vai levar o valor 9. Para x igual a menos 2, a nossa tabela vai levar o valor 4. Para x igual a menos 1, a nossa tabela vai levar ao valor 1. Então a gente observa que existe um comportamento da função que é uma tendência. Qual é essa tendência? É uma tendência a reduzir os valores da função, certo? À medida que o x aproxima do valor 0. Então é 16, 9, 4, 1. À medida que o valor de x tende a menos 1, a função tende ao valor mais próximo também de um valor baixo, certo? Vamos analisar aqui outra situação pelo outro lado, em que para x igual a 4, também vai ser 16 o valor da função. Para x igual a 3, o valor também vai ser 9. Para x igual a 2, o valor também vai ser 4. Para x igual a 1, novamente, como em menos 1, vai ser igual a 1. Então veja que também percebemos uma certa tendência. A partir do momento em que x ele vai de 4, 3, 2 até 1, o valor correspondente da função x ao quadrado vai de 16 para 9 para 4 para 1. Está sofrendo uma redução, certo? E a gente vê que, de certa forma, há uma tendência de chegar a um valor. Por que essa tendência de atingir um certo valor? Porque à medida que a gente vem pela esquerda, aqui de menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, até chegar próximo do valor 0, a função está indo de um valor alto, vamos dizer assim, positivo e alto, 16, até um valor próximo de 0. E à medida que a gente vem também de 4, 3, 2, 1, até chegar próximo de 0, a função está indo também do valor 16 até um valor muito próximo até um valor próximo de 0. Eu poderia aumentar essa tabela aqui quanto mais eu queira próximo do valor 0, sem ter que atingir o valor 0 exatamente, certo? E aí eu observaria a tendência. A tendência que essa tabela ia me fornecer aqui,
a função tende ao valor zero à medida que x tende a zero. Isso é mais fácil de perceber pelo gráfico da função. Então vamos lá para o gráfico. Vou fazer aqui o gráfico de x ao quadrado. Esse gráfico ele representa todos os possíveis valores de x ao quadrado para qualquer valor de x. Aquele gráfico que a gente já trabalhou. Está um pouquinho diferente da unidade 3, porque eu mudei a escala do eixo y para 20, certo? De menos 20 até 20. Mas aqui continua a mesma escala em x, então ele ficou um pouquinho mais aberto. Ora, então veja só. Vamos pensar aqui nessa questão do limite. Veja só, o que a tabela aqui está mostrando para a gente, essa tabela está mostrando para a gente, é que há uma variação de x e uma correspondente variação de y, ou f de x, certo? O que o gráfico está mostrando para a gente, e vai ser mais claro através dessa bolinha que a gente vai poder movimentar, olha aqui, ó, é que à medida que eu mudo os valores de x, veja lá, muda o valor de y. E a bolinha ela sempre marca esses valores. Aqui no canto esquerdo, a gente pode observar os pares. Para cada x, o valor da função correspondente. Vamos ver se corresponde à tabela mesmo, certo? Vamos pegar o valor de x igual a 1. Veja lá, ó, x igual a 1 deu y igual a 1. É só olhar aqui comparar a bolinha com o que é apontado aqui no canto esquerdo. Agora já está diferente porque a bolinha mudou de lugar. Então vou movimentar lá de novo para a gente perceber qual é a variação, certo? Para x igual a 2, y igual a 4. Para x igual a 3, y igual a quase 9. Fica difícil de acertar, mas aqui. Para x igual a 3, y vai para 9, certo? E aí vai até atingir o 16 quando x é igual a 4. Ok, olha, 4, 16. Certo? Bom, então todos os valores estão aqui contemplados pela tabela e pelo gráfico. O que o gráfico indica é que eu não preciso calcular o valor da função no ponto zero. Eu posso observar a tendência. Qual é a tendência? A tendência é que, à medida que eu reduzo x, ou seja, à medida que eu venho do valor de x igual a 4 até 0, eu faço também uma correspondente redução dos valores de y, certo? Só que esse valor ele é limitado, daí vem a ideia de limite. Ele é limitado a zero, porque x igual a zero vai corresponder a y igual a zero, mas eu não vou jogar esse valor, porque a função inclusive poderia não ser definida nesse ponto, e mesmo assim eu tenho um valor limite, ok? Então essa é a ideia de limite de uma função, e essa é uma ideia central no cálculo diferencial, porque ela vai nos ajudar a trabalhar com a noção de que eu não preciso atingir um certo valor, ou seja, saber o que vai acontecer, para esperar acontecer para realmente ver o que vai acontecer. Na administração, por exemplo, isso é fundamental. Eu não posso esperar que a minha renda ela chegue a zerar, certo? Porque eu tenho despesas. Então eu tenho que prever que ela está chegando num valor limite. Quem determina qual é esse valor limite são as condições, por exemplo, se for uma empresa, as condições da minha empresa, que são as saídas e as entradas, certo? Se for uma casa, a mesma coisa. Então esse valor ele é muito importante, esse procedimento de limite ele é importante para que a gente possa fazer previsões, ok? Então as demais
propriedades desse processo de limite, vocês podem acompanhar pela apostila e nos exercícios. Posteriormente eu vou postar outros vídeos falando dessas propriedades de limites, certo? Então, bom estudo a todos, aproveite a semana e até mais.